Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Doutora Andressa aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resina de corpo. Bora lá? Então, nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho o que é uma resina de corpo, como utilizar essa resina e quais as marcas comerciais que se comportam como uma resina de corpo. Então, para começar, o que é uma resina de corpo? Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso, principalmente se você trabalha com dentística restauradora, né? Ou se você é um cirurgião clínico, né? Que faz um pouco de tudo. Então, a resina é um dos materiais mais compatíveis com a nossa carreira da odontologia, não é verdade? Quem nunca fez uma restauração? Só que hoje, se tratando de resinas, não é algo tão simples da gente lidar. Hoje nós temos diversos tipos de resina, intensidade, temos que entender sobre cor, croma, matiz, essa série de coisas, né, que está associado às nossas restaurações estéticas, principalmente. E hoje o nosso paciente ele é muito mais educado a saber de fato o que é uma restauração de qualidade, o que é uma restauração estética. Então, a resina de corpo, ela vem justamente para nos ajudar, nos auxiliar a trazer restaurações cada vez mais próximas do natural. Né? Nós tivemos um boom da odontologia, onde os pacientes queriam dentes cada vez mais brancos, né? Mas hoje os pacientes estão se importando muito mais com forma, anatomia dos dentes, né? E não tanto só com a expressão do dente branco, esbranquiçado. Né? E convenhamos que isso é muito bom. Uma odontologia de qualidade ela não vai trazer dentes brancos para o seu paciente, ela vai trazer dentes muito mais próximos do natural, mas com uma tonalidade um pouco mais clara, né? Então, sem enrolação, vamos falar um pouquinho dessa resina de corpo. A resina de corpo, ela vai tratar principalmente sobre uma coisinha chamada opacidade da resina. Nós sabemos que a opacidade da resina é o que diferencia uma resina ser de dentina ou uma resina ser de esmalte, né? Então, quanto mais radiopaca essa resina for, ela vai ser uma resina que se assemelha muito mais a uma dentina, quanto menos vai ser uma resina que se assemelha mais à camada de esmalte, tá? Então, a resina de corpo, ela está na intermediação de opacidades, tá? Então, ela vai ser uma dentina ou um esmalte intermediário, tá? Mas aqui eu vou fazer um adendo muito importante. A resina de corpo, ela é muito mais parecida com um esmalte de alta opacidade, ok? Do que como uma dentina, tá? E o resultado disso a gente vai ver lá para frente, mas uma resina de corpo é isso, é uma resina que tem um nível de opaco intermediário, ok? E como que a gente vai usar essa resina? Eu posso usar essa resina como um esmalte? Eu posso usar essa resina como uma dentina? De que forma eu vou utilizar essa resina, tá? Então, a principal aplicação da resina de corpo tá no que a gente chama de técnica sanduíche. O que é a técnica sanduíche? Né? O nome é bem sugestivo, mas nessa técnica nós vamos precisar, primeiro, uma camada mais interior do dente de dentina, de resina de dentina. Depois a gente entra com a resina de corpo e daí a gente finaliza com a resina de esmalte. Essa seria uma aplicabilidade muito favorável para as resinas de corpo, tá bom? E por que que a gente precisa de 3 camadas, né? Geralmente, essa abordagem de 3 camadas é quando a gente tem um dente muito mais escurecido, né, onde a gente já fez um clareamento, mas esse dente ele não teve o valor que a gente queria obter em relação aos outros dentes ali adjacentes, né? Então a gente não chegou no valor exato dessa coloração, ok? Então o que que acontece? Nós precisamos de um desgaste maior e daí nós precisamos sim de um mascaramento melhor da interface dente-restauração. E daí nós usamos a dentina primeiro, né? A dentina principalmente para fazer aquele tom mais amarelado do dente, aquele tom mais interno, né? É onde a gente já vai começar a construir caracterização como mamelos, ok? Posteriormente, a gente vai ter a resina de corpo, que ela vai esconder a resina de dentina, mas ainda assim vai absorver a
cor da tonalidade da dentina. E na finalização a gente tem a resina de esmalte, que ela vai dar apenas a translucidez. Esmalte não vai mexer na cor do seu dente, na finalização do seu dente. O que vai mexer na cor vai ser a resina de dentina e essa resina de corpo, beleza? E daí a gente tem também a técnica da finalização, ou seja, a resina de corpo, pessoal, falando aí em termos de componentes dessa resina, ela está muito mais próxima de uma resina de esmalte do que uma resina de dentina. Por quê? Porque ela permite que a luz ultrapasse ela. Então, ela se comporta muito como uma resina de esmalte. Mas atenção, uma resina de esmalte de alta, muito opaca, de alto valor, ok? Uma resina muito opaca. Então, quando que a gente vai utilizar ela na finalização dos nossos casos? Quando nós temos dentes um pouco escurecidos, quando a gente já fez o clareamento e o dente ainda não chegou na cor dos adjacentes, e quando a gente não quer tanta riqueza de detalhes, né? Mamelos, essas coisas todas. Por quê? Porque ela parece uma resina de esmalte, ela vai permitir a passagem de luz, mas ela ainda assim vai ser mais opaca. Então aqui você não consegue riqueza de detalhes, ok? E muito cuidado, é uma resina que pode acinzentar o dente. Então saber como usar essa resina é fundamental. E na prática clínica hoje, talvez esse seja o grupo de resinas mais complexos de se usar, né? Olha aí um exemplo do uso de material como dentina exclusivamente. Por isso que a gente fala que essa resina, né, ela se parece muito mais com o esmalte. Olha para esse dente. Ele está cinza, ele está cinzentado. Por que que isso aconteceu? Porque a gente precisa da camada de dentina mais amarelada, com mais tonalidade de dente. E aqui no caso é como se nós tivéssemos colocado duas camadas de esmalte, uma sobre a outra. Olha só como a luz passa, a luz não consegue rebater nesse dente e voltar como os dentes adjacentes. Olha o reflexo dos dentes adjacentes. Olha como muda tudo. A gente consegue ver ali uma transição, ali um efeito meio mamelar ali na incisal. Nós conseguimos ver que o dente teve uma anatomia correta. A gente vê a área de espelho, a gente vê a área plana, tá? A gente vê a área de escura do dente, né? As faces escuras. Então não é erro de anatomia, ok? O erro aí foi utilizar a resina de corpo mais a resina de esmalte. Elas são muito próximas, pessoal, elas são muito parecidas. E daí a gente tem uma duplicidade de transpassagem da luz. E a gente tem então um resultado como dente cinza, acinzentado. Já coloca aí nos comentários se já aconteceu isso com você. Você fazer uma restauração, ficar tudo lindo, mas o dente ficar acinzentado. Provavelmente, eu posso dizer aí com 90% dos casos, pelo menos, você utilizou uma resina de corpo. E talvez você utilize uma resina de corpo e nem saiba que ela é uma resina de corpo. Isso porque nem todo fabricante coloca lá body ou opaco. Às vezes não. E a gente vai saber um pouquinho mais para frente sobre isso. Quando a gente entrar aqui nas marcas comerciais, ok? Então tem resinas que tem essa nomenclatura, né? Resinas body, resinas opaca, né? E tem resinas que não. A gente vai dar uma olhada nisso. Mas antes de falar de marcas comerciais, que eu sei que você tá louco para saber se você tem aí na sua gaveta, a gente vai falar de uma coisa muito importante que tem muito a ver com isso e que ninguém presta atenção ou talvez você nem saiba desse detalhe. Bora lá? Bom, então, teoricamente, para a gente escolher um tubo de resina, escolher uma coloração de resina, a gente vai escolher, então, a escala Vita. Né? A escala Vita é uma escala primordial dentro da odontologia. Você tem que ter ela no consultório para conseguir analisar os tons, né, do dente. Então, a gente tem algumas coisas para falar sobre essa escala, ok? Então, dentro da escala Vita, a gente tem duas coisas que ela traduz para a gente: o matiz e o croma, certo? O que é o matiz? O matiz é a tonalidade do dente. Então, nós temos o matiz A,
que é o mais comum na odontologia. Nós temos uma tonalidade de fundo alaranjada, meio amarronzada. Nós temos a tonalidade B, que puxa apenas para um amarelado. E temos a tonalidade C, que puxa para um matiz mais cinza, uma tonalidade mais cinza, ok? E daí a gente vai falar então do croma. O croma, pessoal, até coloquei aí que croma ele está muito ligado à saturação. Ele é a mesma coisa de dizer saturação, ok? Então o croma, pessoal, é a intensidade desse laranja, é a intensidade desse amarelo, é a intensidade desse cinza. Então, se nós temos lá um dente A1, nós temos um dente com matiz laranja, meio amarronzado, com a tonalidade 1. Se esse dente é um pouco mais escurecido, a gente vai ter um A2. Se é um pouco mais escurecido, a gente vai ter um A3. Não vai mudar a cor, mas vai mudar a saturação, a intensidade dessa cor, ok? E daí a gente vai pular para a escala Bleach. A escala Bleach é a escala de dentes clareados. Então, aquele paciente que talvez no consultório seja a maioria, sempre que nós vamos fazer restaurações estéticas, pelo menos em clínica, eu costumo fazer isso, fazer o clareamento no paciente e depois restaurar com resinas de escala que obedecem à escala Bleach. Okay? Então, na escala Bleach, nós vamos ter a escala BL1, BL2, BL3, BL4. Bleach é clareado, clareamento. O quão clareado esse dente está, ok? Então, lembrando que BL1 é muito mais clareado e BL4 é menos clareado. Mas ambas, olha a pegadinha do malandro aí, ambas as escalas não falam sobre nível de opacidade. Não falam sobre nível de opacidade. Então, ela não fala se é a BL1 de dentina, se é BL1 de corpo, se é BL1 de esmalte. Então, isso é uma coisa que nós, dentistas, vamos observar no nosso paciente, no nosso dia a dia clínico, nas marcas comerciais que nós vamos escolher para trabalhar, ok? Então, a escala Vita, ela não vai te guiar sempre. A escala Bleach, ela não vai te guiar sempre. Às vezes, você vai olhar, o meu paciente é um BL2. Aí eu vou lá na Dental, compro uma resina BL2. Beleza, mas ela é uma BL2 de esmalte, de dentina, de corpo. Às vezes ela nem vai ter essa nomenclatura de esmalte, de dentina, de corpo. Ok? Então tem que ficar atento, porque hoje o que causa mais falhas nas nossas restaurações estéticas é a questão da falta de noção entre a opacidade dos esmaltes e das dentinas que a gente tem, ok? E vamos para a parte de marcas comerciais. E aqui a gente vai ver marcas maravilhosas, marcas que estão no mercado aí, que são muito utilizadas principalmente para restaurações estéticas, né, pessoal? Então, qual a importância da gente entender sobre as marcas? Aqui a gente tem resinas da Forma e resinas da Estelite, ok? Que obedecem uma certa nomenclatura. Então, nós vamos ver aqui, na resina da Forma, olha lá, BL2. BL é do que, pessoal? BL é de bleach. BL2, bleach. É uma resina de dentina? Não. É uma resina de esmalte? Não. É uma resina de corpo. Mas se assemelha a uma resina de esmalte com muita opacidade. Muita opacidade. Então, isso aqui é para aqueles casos que a gente não consegue desgastar tanto o dente do paciente e que a gente não quer uma riqueza de detalhes. Não é um paciente tão jovem que a gente tenha que desenhar aí tantos mamelos, ok? Isso para finalização de dentina. Se for na técnica sanduíche, a gente consegue driblar isso, mas a gente precisa de um desgaste maior. A Stellite Ômega também, na BL2, é a mesma forma, BL2 de bleach, tá? E 2, a gente já viu que é a intensidade do branco, ok? Intensidade da cor, ok? Aí a gente vai ter também algumas resinas da Ecosite, né? Da DML. É uma resina que a gente não vê falar muito, mas é uma resina maravilhosa, principalmente na parte de resinas Bookfill, né? Que ela realmente se destaca nisso. São resinas de corpo, galera. De corpo, tá? Aí nós vamos ter a clássica Filtech Universal, né? A Filtech Universal da 3M, né?
vulgo Solventum, né, que mudou o nome agora, ela também é uma resina de corpo. A queridinha Palfic LX5 na cor OA1. Gente, o O é o quê? Opaco, tá? Então, nas resinas da Palfic, tudo que tiver O vai se dizer opaco. Então, a gente vai comparar muito ela com as resinas de corpo. O fabricante fala que é resina de corpo? Não, mas ele dá a dica. Ele fala que é opaco, ok? E daí a gente tem uma resina que não fala nada. Spectra, né? Essa resina não tem um B de body, não tem um BL de bleach, não tem um O, não tem nada. Então, algumas resinas da Spectra, da New Spectra, melhor dizendo, né? Elas também podem se comportar como resina de corpo. E daí, nesse momento, você deve estar olhando para esse monte de resina e pensando: caramba, e agora? Como é que eu vou escolher? Tem resina de tudo quanto é jeito, eu já não sei mais o que eu preciso escolher, né? Fora as resinas só de esmalte de dentina, a gente já fica doido para se escolher, né, galera? Imagina com a resina de corpo, que ela literalmente causa uma confusão. Então, assim, pessoal, escolha pelo menos 3 sistemas de resina que você vai trabalhar. Não tem como você trabalhar com todos os sistemas de resina e entender todos os sistemas de resina. Escolha um sistema de resina que te atende, tá? E daí a gente não está falando só de preço. Nós sabemos que tem resinas aqui muito caras, né? Resinas muito boas. Todas aqui são resinas maravilhosas. E não é só isso aqui que tem de borda, tá, pessoal? Tem muitas outras resinas. Se a gente for falar de todas, a gente não termina esse vídeo nunca. Ok? Mas aqui um exemplo claro para vocês entenderem que as resinas de corpo estão em todas as marcas, praticamente. É muito raro ter uma marca que não tem uma resina de alta opacidade, ok? E então, pessoal, escolha aí 3 marcas, 3 fabricantes diferentes, porque a gente não consegue resolver todos os casos com uma única marca. A forma é maravilhosa, mas você não vai resolver todos os casos com a resina forma. E no meu caso, eu nem gosto muito da forma por causa da textura, eu acho ela muito pegajosa, tá bom? Aliás, uma resina que eu uso muito, que não tá aqui, é a Presses, né? Presses, eu gosto muito de trabalhar com a Presses, tem um custo-benefício muito bom. Mas enfim, só tô deixando no ar aqui, galera. Tem muitas outras resinas muito bacanas para se trabalhar, ok? A Stellite é uma resina maravilhosa para trabalhar, tanto em textura, tanto em polimento, finalização. É uma resina realmente excepcional, mas é uma resina salgada, né, galera? É uma resina mais cara. Então, escolha um bom custo-benefício para o seu consultório. E estude, pessoal, estude as suas resinas, tá? Pega o manual das resinas, estuda do que ela tem. Ela é nano, ela é micro, ela é híbrida. Qual que diferença faz isso? Ela conversa com o meu preparo? Ela conversa com o meu adesivo? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Aliás, tem uma questão muito importante entre resinas que não combinam com adesivos da mesma marca. Vocês sabiam disso? Se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários para a gente também tratar sobre esse assunto importante. Tem resinas que não estão bem com adesivos da mesma fabricante, da mesma marca. Então a gente tem que ficar atento em tudo, tá? Se você usa na sua rotina clínica, se você trabalha com restaurações estéticas, você precisa saber disso. Você precisa saber tudo, absolutamente tudo, sobre as resinas que você trabalha. Eu disse que você trabalha, não todas as resinas do universo. Você não vai ser expert em resinas. Seu trabalho não é saber sobre todas as resinas. Seu trabalho é saber sobre todas as resinas que você trabalha. Todos os adesivos que você trabalha. Todos os ácidos que você trabalha. Isso é muito importante, pessoal, e a gente tem muitas vezes negligenciado, né? A gente sabe que a rotina odontológica ela é uma rotina muito ampla, né? Ela realmente é uma rotina que a gente tem que saber de tudo, tem que lidar de tudo, tem que fazer um pouco de tudo, mas entenda muito bem isso aqui, tá? A resina é o que muitas vezes coloca dinheiro no nosso bolso, né? Porque todo paciente, querendo ou não, vai ter que fazer uma resina, seja por cárie, seja uma restauração estética, seja algum dente que não está com o formato desejado do paciente,
tá? Então a resina é o material mais coringa da odontologia hoje. E mesmo que você não seja da estética, ainda assim você vai ter que fazer alguma restauração. Então saiba o que você está fazendo, acerte na cor daquilo que você está restaurando, né? A gente sabe que o maior marketing para o dentista é um trabalho bem feito. E a gente sabe da dificuldade que é restaurar dentes, principalmente os dentes unitários, né? Aquele central do lado do outro que está perfeito e ele está escurecido. Gente, isso é um desafio muito grande, né? A gente tem que ser literalmente artistas mesmo. Mas para isso a gente tem que dominar nossos equipamentos, nossos aparelhos, nossas resinas, enfim. É isso, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma marca comercial, quiser colocar aqui, eu coloco para vocês depois se é uma resina de bora, se não é, o que você tem usado aí na sua gaveta, compartilha com a gente aqui e não esquece de me seguir nas redes sociais. A gente também fala muito, né, no Instagram principalmente, sobre essas questões mais técnicas, né, uns insights mais legais para vocês entenderem melhor o universo da odontologia, beleza? Então eu vou deixar aqui as referências desse vídeo, né? O querido Philips Materiais Dentários sempre é meu livro de escolha, um material maravilhoso, eu acho que todo dentista deveria ter. Aquilo ali é literalmente um mapa para a gente entender um pouquinho sobre os materiais, ok? E também tem um livro muito legal aqui de um professor que eu estou fazendo pós dele, né? Que é o do professor Bruno Reis, tá, galera? Então, escultura em resina composta para dentes anteriores, ok? O chamado método One, ok? Então, se você não conhece, se você não conhece o professor, procure ele aí nas redes sociais, tá? É um material fantástico, ele dá insights fantásticos também. Então, se você tiver interesse em restaurações, em parte de dentística, não deixa de seguir ele, tá ok? Eu deixei aqui meu Instagram e qualquer dúvida, galera, tô por aqui. Um beijo para vocês, abraço e até o próximo vídeo.